e encontros menores. Ontem nós fomos visitar um centro educacional, aqui conhecer o trabalho da educação do governador Wellington. Também tivemos reunião com diversos dirigentes, lideranças de partidos políticos. À noite nos encontramos com o movimento social, nossa militância. Agora pela manhã visitamos o centro de reabilitação e vamos encerrar essa visita com um encontro com empresários aqui do Piauí. E a ideia é conversar sobre o momento da política que nós vivemos, a conjuntura, as dificuldades que tem, e fazer um chamado a todas aquelas forças políticas, sociais, populares que querem enfrentar a desconstrução por que passa o Brasil. Relembrando que nós já tivemos momentos e oportunidades nesse país de dar ao povo brasileiro condições melhores de vida e ter um país respeitado internacionalmente. E uma das coisas importantes que a gente quer ressaltar também nessas viagens é a grande vitória que nós tivemos recentemente no Supremo Tribunal Federal, reestabelecendo a verdade sobre o presidente Lula e sobre sua inocência. Tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com juristas em Pernambuco, representantes da OAB, da BJD, aqui também no Piauí. Primeiro, para agradecer o empenho desses juristas, advogados que nos acompanharam em mais de 5 anos de resistência e luta para provar a inocência do presidente Lula. Condenando o presidente Lula. É uma grande vitória judicial e que nós queremos debater com a sociedade. Eu vou depois passar aos senhores esse material aqui, que é um livro que nós fizemos, de 6 capítulos, que conta a história da Lava Jato e da perseguição ao presidente Lula. Processo por processo. Quais são as mentiras, como isso foi urdido. Numa das perseguições maiores que nós tivemos na nossa história, uma liderança política, que uniu setores consideráveis da política, do judiciário e quase toda a hegemonia de grande mídia para tentar destruir um homem, para tentar destruir um partido, e o que nós vemos é a destruição do Brasil. Então, eu gostaria de ressaltar isso, porque isso faz muita diferença. E a desinterdição do presidente Lula nesse processo esperançou o Brasil, de que é possível a gente, vencendo algo tão duro como foi essa perseguição da Lava Jato, vencer também o que está acontecendo hoje no Brasil com esse governo de retrocesso. E tenho certeza que isso vai ficar claro para a população. Portanto, é importante dizer para vocês que nós fazemos questão de debater esses processos, não temos medo de discutir o tema da corrupção e estamos prontos para enfrentar qualquer debate a esse respeito, mostrando processo por processo quais foram as mentiras e a forma de perseguição ao presidente Lula, que depois levou o Sérgio Moro a ser ministro de Bolsonaro, antes, porém, ajudando Bolsonaro a ganhar a eleição. Fala aqui sobre um dos processos que eu considero mais ilustrativo dessa perseguição, que foi o quadrilhão, em que o Janot fez uma denúncia na jurisdição de Brasília, dizendo que o PT, o presidente Lula, faziam parte de uma grande quadrilha. Depois o próprio Janot, no seu livro, quando publicou, diz que fez aquilo por imposição e por pedido do Ministério Público de Curitiba, para dar sustentação ao PowerPoint do Dallagnol. E o juiz de Brasília dá uma das sentenças mais irretocáveis em relação a isso, dizendo que aquela denúncia foi para criminalizar a política. E quando a gente criminaliza a política, tira a política como instrumento da democracia para a construção do futuro, resta a barbárie, a mentira e o ódio. E é isso que nós vivemos hoje no Brasil. Então, queria agradecer a presença de vocês e a acolhida aqui no Piauí. Muito obrigada, governador. E nós daqui seguiremos para o Maranhão, conversar lá com as lideranças políticas, sociais, populares, nessa grande viagem para a gente unir as forças do Brasil para retomar o Brasil para o povo brasileiro. Muito obrigada. Só para familiarizar as pessoas que compõem a equipe do presidente Lula, que é da esquerda para a direita, está o deputado federal Berlon, do PT do Piauí, deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, e também vice-presidente Márcio
Macedo, também vice-presidente do PT, deputada Gleise, o governador Wellington Dias, de lá para cá, João de Deus, deputada Rejane Dias, deputado Lima, presidente do PT, coordenador do próprio Piauí, Rafael Fonteles, vice-governadora Regina Souza, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, e quem ainda não conhecia, sua esposa Janja. E, governador, por gentileza, ao microfone. Boa tarde, saudando aqui também a cada um de vocês, profissionais da imprensa, saudando aqui todas as pessoas aqui presentes. Permitam-me, em nome aqui do nosso querido sempre presidente Lula, nossa querida Janja, nossa vice-governadora Regina, aqui a nossa bancada estadual, presidente do PT, deputado Lima, deputado João de Deus, saudar nossa presidente nacional, nossa querida deputada Gleise, aqui os nossos vices, dizer, dá um prazer de receber aqui de Sergipe, não é, o Márcio Macedo, e do Ceará, aqui o nosso querido Guimarães, deputado federal Merlong Solano, coordenador do próprio Piauí, Rafael, para mim, para a vice-governadora Regina Souza. É uma alegria muito grande poder partilhar aqui desse momento, na presença do presidente Lula e da Janja. Vejam, fizemos esse convite ao presidente Lula para que ele pudesse, nesta agenda, participar. São muitas as agendas, mas eu vou destacar duas que, do ponto de vista do Estado, do governo do Estado, fizemos questão de partilhar com ele. Primeiro, lembrar o que era o Piauí ali no início desse século, numa área importante, educação e, do outro lado, pobreza. E ali, visitando uma escola num bairro popular, na região da Pedra Mole, em Teresina, foi possível ter uma noção de um trabalho que estamos fazendo de estruturação da nossa rede de educação, com um investimento superior a 2 bilhões de reais na área de educação. E ali um encontro dele, em que pôde dialogar com professores, com estudantes, e lembrar o que era o Piauí lá atrás, e foi a partir do governo do presidente Lula que nos permitiu levar o ensino médio a todo o Piauí, a estrutura de descentralização da escola tem no modelo chamado ETEC, descentralização de ensino superior, no modelo tradicional, como, por exemplo, a expansão, além de Parnaíba, a presença da Universidade Federal em Picos, em Bom Jesus, enfim, mas também com o modelo da Universidade Aberta do Brasil. E isso permitiu a um Estado brasileiro, o Estado do Piauí, a contar desde 2016, e era isso que a gente queria levar a ele ali, com alunos que estudaram na cidade de Guaribas, a cidade que era considerada a mais pobre do Brasil em 2003, já não é mais, e ali em Guaribas, a presença neste encontro, agora com o presidente Lula, de alunos que se formaram em Guaribas, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em administração. Em 2016, todos os municípios do Piauí com educação profissionalizante. E agora, naquele ato, em pôde conversar a educação em sala de aula e tem permitindo também disciplinas que a gente teria dificuldade para implantar em 224 municípios. E ali nós assinamos um ato, ouvindo ali alunas que estão se formando em bacharelado em administração, estudando em Guaribas, um dos 161 municípios do Piauí com educação superior.
E neste ato, nós tivemos a presença do Natanael, um jovem que aqui neste hotel onde nós estamos, em 2003, a mãe dele, com a presença dele, representou a primeira família a receber o cartão Fome Zero, depois denominado Bolsa Família. E aqui, nesse encontro de ontem, o Natanael fez um relato que, pela descentralização do ensino médio e de educação técnica, ele pôde estudar em Guaribas, terminar o ensino médio, e aqui a secretária Regiane, na época era secretária, quando a gente criou o cursinho popular, não é? Depois pré-ENEM, com Antônio José Medeiros lá atrás, depois ela, agora com o Ellen Gera, e poder, ele dizer que terminou o ensino médio, se preparou e conseguiu uma vaga pelo ProUni, em São Paulo, bancada pela bolsa do ProUni, e permitiu ele terminar o curso de Direito. Hoje ele é um advogado, lá até contou, não é, das particularidades dele, namorou e se casou com também uma outra estudante do Piauí, que para lá também foi estudar de Direito, já tem filhos, e agora a gente assinou um ato em que todos os municípios do Piauí se completam com educação superior. O ciclo completo da educação no Piauí. Ensino infantil, implantado dentro do Fundeb no governo da presidenta Dilma, ensino fundamental, ensino médio, implantado pelo presidente Lula no seu mandato, e agora com ensino superior, a partir da experiência da Universidade Aberta do Brasil, implantada pelo presidente Lula, mostrando o efeito que isso tem no social. Por último, hoje visitamos a unidade de reabilitação aqui no Complexo de Reabilitação Daniele Dias, aqui em frente à maternidade Evangelina Rosa, e ali ele pôde conversar com pessoas em tratamento numa das 8 unidades do Brasil. Dessas 8, 3 no Piauí, uma em Teresina, uma em Parnaíba e outra no sul do Piauí, em São João do Piauí. E a gente pôde perceber, eu mesmo aprendi hoje também, por exemplo, que pessoas, a gente lembra das pessoas que precisam de tratamento, os que foram hospitalizados. Não. Pessoas que tiveram Covid, nem foram hospitalizados, fizeram o tratamento em casa, às vezes aparentemente leve, depois surgiu sequela no pulmão, sequela de uma trombose e por aí vai. E já são mais de 3.000 pessoas que já fizeram o tratamento de 12.000 procedimentos, atendendo pessoas do Piauí e de outros lugares. Então, presidente Lula, aqui nesse encontro, aqui com líderes sociais, líderes da política, daqui a pouco líderes empresariais, o que a gente pôde perceber sempre é um homem, como foi lembrado aqui há pouco, que foi denunciado sem qualquer prova, como está demonstrado nos processos, 16 denúncias, 16 processos arquivados, e aqui a gente tem o privilégio de verdadeiramente receber Lula livre, Lula podendo ter de volta os seus direitos políticos que impediu que ele pudesse ser candidato em 2018, e era isso que estava em jogo. Mas mais do que isso, o que está livre é a esperança do Brasil a partir trazendo para o Piauí, para o Brasil, mais esperança. Portanto, Lula, bem-vindo ao estado do Piauí, que é sempre muito grato por tudo aquilo que você ajudou ao nosso povo. Muito obrigado. Eu queria só fazer uma correção. Eu omiti aqui a função do deputado estadual João de Deus, que é secretário de comunicação do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí, e gostaria de convidar encarecidamente ao presidente Lula que se dirigisse ao microfone e fizesse seu pronunciamento inicial, e logo em seguida a gente começa os questionários.
Presidente, na hora que o senhor achar que é conveniente começar o questionário, o senhor me avisa. Eu quero, primeiramente, cumprimentar a imprensa presente nessa entrevista. Quero cumprimentar meu companheiro governador Wellington. Quero cumprimentar a minha querida companheira Regina, vice-governadora. Em nome deles, eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão sentadas aqui atrás, porque eu não vou ficar citando o nome deles, que já foram citados, e eles ainda não estão candidatos a nada. Só o ano que vem que vai precisar citar o nome deles. Segundo, eu queria dizer para vocês que eu acabo de ficar um pouco triste, porque eu acabei de saber da notícia que morreu na cidade de Imperatriz um companheiro que foi fundador do Partido dos Trabalhadores, um companheiro que foi exilado, um companheiro que foi preso e na cadeia perdeu uma perna por conta de uma gangrena em função do ferimento que ele recebeu de tiro da polícia, que é o nosso companheiro Manuel da Conceição, fundador do Partido dos Trabalhadores, que morreu hoje em Imperatriz. Ele estava já bastante doente e eu não sei se ele morreu de Covid, mas eu sei que ele estava com mal de Parkinson, mal de Alzheimer e faleceu hoje. É um companheiro que andou comigo 40 anos por esse país para construir o Partido dos Trabalhadores. Segundo, dizer para vocês da necessidade que nós temos de cada vez que damos uma entrevista, ou nos esquecermos de prestar solidariedade a milhares e milhares de pessoas que foram vítimas do Covid-19 e aos familiares que muitas vezes estão sofrendo a perda de um parente, de um ente querido, e não pôde sequer se despedir dele no enterro. E em terceiro, dizer para vocês que eu não precisei ir a Paris, eu não precisei ir a Chicago, eu não precisei ir a Londres, não precisei ir em Berlim e tampouco em Pequim para ver a capacidade extraordinária de um governo democrático que faz as coisas. Eu tive o prazer de uma estendendo para que as 224 cidades do Piauí possam ter cursos universitários, mesmo alguns sendo à distância. A qualidade da aula é normalmente igual à presencial. E eu queria dizer, Hélito, seria um grande governador. E não é de hoje que o Piauí tem ganhado destaque na questão da educação. O Piauí tem sido fundamental na educação, tem tido coisas extraordinárias em cidades pobres, em escolas que são pobres, mas a qualidade do ensino é superior em muitas escolas privadas famosas nesse país. Né? Eu só vou contar um dado para vocês. Quando eu decidi levar a Olimpíada da Matemática para os alunos de escola pública, eu fiquei sabendo que o Piauí, e eu conheci o meu querido companheiro Rafael, numa premiação que houve em Brasília, que a nossa querida Sueli Druck, que era a companheira que cuidava da matemática das Olimpíadas, eu descobri que o Piauí e o Ceará eram os dois estados que tinham mais gente participando das Olimpíadas da Matemática, mas tristemente era feito só em escola particular. Não tinha escola pública, porque naquela época as pessoas acreditavam, como alguns acreditam,
escola pública é mais incompetente, é mais desmotivado e que as pessoas não aceitariam participar de uma Olimpíada de Matemática porque, segundo os costumes da época, a matemática era uma matéria de difícil aprendizado, não era uma matéria decorativa e os alunos não gostavam. De teimosia, Wellington, nós resolvemos implantar a Olimpíada da Matemática para a escola pública e abrimos. É que no primeiro ano de crianças da escola pública. Mesmo a justiça, ainda a gente fazer um comunicado da inscrição das Olimpíadas, não deixaram nem colocar um papelzinho na porta da sala de aula pedindo para a molecada se inscrever. Mesmo com essa proibição, se inscreveram 14 milhões de crianças para participar das Olimpíadas da Matemática. E a última, no meu governo, parece que nós chegamos a 19 milhões de crianças inscritas. E o tabu de que matemática era uma matéria muito difícil e que os alunos não gostavam, a Sueli Druck, que era a coordenadora nacional das Olimpíadas, ela dizia assim para mim: presidente, se o aluno tiver um professor que saiba ensinar matemática, na hora que o aluno aprender, vai ser a matéria que ele mais vai gostar, sabe, de participar das aulas. E é verdade, porque depois das Olimpíadas da Matemática, as crianças procuravam a escola de sábado e domingo para estudar matemática. E nós conseguimos. Quando nós começamos um programa, o Brasil tinha 200 e poucas mil crianças que participavam, a Argentina tinha acho que 1.200.000, o país que tinha mais Olimpíadas era a Rússia. E o Brasil, com 3 anos, colocou a Rússia no chinelo e passamos a ser o país com o maior número de crianças de escola pública participando das Olimpíadas da Matemática. Então, Wellington, eu acho que o Piauí naquele tempo já era muito importante na educação. Eu acho que o que eu vi aqui, sabe, é motivo de orgulho. Depois eu vou estar em Natal. E eu quero que você saiba que tudo que eu vi aqui na educação será levado para conhecimento de outros estados, porque nós precisamos aprender a não ter medo de copiar aquilo que é importante, aquelas propostas que são boas. A segunda coisa que eu vi aqui também foi a coisa fantástica na área da saúde. Eu não tinha noção de sequelas. O nome, na verdade, não é sequelas. Os médicos até me explicaram. Mas as pessoas ficam com sintomas que, se não forem tratados, viram sequelas. As pessoas perdem movimentação no braço, as pessoas podem ter problemas. A pessoa tem problema nas pernas, continuar tendo problema no pulmão, pode continuar com dificuldade de respirar. Sabe? Então, acho que até é importante que cada um de vocês, jornalista, mais novo ou não, oxímetro em cada para toda vez medir antes de sair para trabalho, porque é muito importante a reabilitação, que é de causar inveja, porque eu sou de uma geração que lá por lado de São Paulo, nos anos 80, falar do Piauí era falar de pobreza. Era falar de fome, era falar de analfabetismo, era falar de evasão escolar, era falar de desnutrição, sabe? Era essa a imagem que se propagava do Piauí fora do Piauí. E eu, num hospital, ou seja, que igual, só tem 8 no Brasil.
do Covid pelo governo federal. Eu pedi para o Wellington ensinamentos que nós aprendemos hoje naquele hospital, bem bonitinho, e mandar para o ministro no Piauí um exemplo de como é que um governo que cuida do seu povo pode evitar males maior na sociedade brasileira. Por esse exemplo dignificante que você permitiu que eu assistisse com a tua presença. Eu tenho certeza que essa é a opinião da Gleice, a opinião do Márcio, a opinião do Guimarães, dos companheiros que foram me visitar, da Janja que está comigo. E por último, dizer para vocês que eu sou muito agradecido ao fato do PT fazer esse material para distribuir para vocês. Vocês sabem que eu já peguei o Covid-19 e a minha sequela é que me deu mais vontade de falar. Então, eu não sei se tem no hospital de recuperação um jeito de diminuir a vontade que eu tenho de fazer discurso. Então, eu vou colocar a máscara porque ela me dificulta. Mas eu só queria dizer para vocês, para abrir para vocês fazer a pergunta. Eu acho que nunca houve na história do Brasil nenhum político que tenha sofrido 10% do massacre que eu sofri desde que eu deixei a presidência da República, já antes, em 2005, e depois, menos do que isso, dia 21. Comemora não, vamos de um dos grandes presidentes da República desse país. Um presidente que deu ao povo uma organização, sabe, previdenciário, direito trabalhista, que agora protegidos de muitos dos direitos que nós conquistamos em denúncias comigo, eu covardava e considerar os meus acusadores verdadeiros deuses e que o Moro era um deus, sabe, que era o juiz idolatrado, para alguém, que a revista Veja dá para alguém, ou seja, eu tinha tanta convicção que ele era o demônio que eu resolvi comprar uma briga. Fazer para provar que a Lava Jato, embora pudesse ter por princípio a ideia de combater a corrupção, eles utilizaram a possibilidade de combater a corrupção para montar uma quadrilha em benefício deles mesmos. Se vocês atentarem para minha condenação, eu fui condenado por um crime chamado fato indeterminado. Esse foi o crime que eu cometi. Pelo fato do Moro não saber qual era o crime, ele disse fato indeterminado e me condenou. Tá? O Ministério Público, na acusação, fez um PowerPoint, sabe, mostrou todo um contexto e que eu era o chefe de uma quadrilha. Pois bem, a 13ª vara, ou a 16ª vara de Curitiba, em Brasília, a 13ª vara da Justiça Federal em Brasília, bem antes da Suprema Corte, não só anulou o processo, como disse explicitamente na sentença, que aquela acusação
e aquela denúncia sobre quadrilha tinha fins explícitos de difamar a política ou de, condenar a política. Isso está na sentença do juiz. Mas mesmo o juiz anulando esse crime do quadrilhão, o Moro continuou. Vocês estão lembrados que quando eu fui prestar meu primeiro depoimento, e era muito engraçado, porque o depoimento só filmava a cara do depoente, a cara do juiz não. Ou seja, como o mentiroso não gosta de mostrar a cara quando está falando, eu disse para o Moro: o senhor está obrigado a me condenar, porque já permitiu que a mentira fosse longe demais. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eu prestei, acho que 54 depoimentos, cada um mais escabroso do que o outro, e eu então firmei dentro de mim a ideia de que eu ia desmontar e desmascarar essa gente. E graças a Deus, graças à solidariedade de muitos de vocês, graças à solidariedade do Wellington e tantos outros companheiros do Piauí, graças à solidariedade daquela vigília que ficou 580 dias na porta da Polícia Federal, gritando bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula. Isso nunca tinha acontecido na história, eu vou dizer, nunca tinha acontecido na história da humanidade. Pessoas da sociedade civil se colocaram à disposição de acreditar na inocência de uma pessoa e ficarem ouvindo desaforo, ficarem dormindo no frio, ficarem comendo comida feita nem sempre com aquilo que eles gostariam de comer, E essa gente aguentou 580 dias. Quando eu cheguei na Polícia Federal, eles já estavam lá gritando, já estavam brigando e apanhando e batendo dos bolsonaristas. Quando eu saí, eles saíram junto comigo. Eu quero agradecer a solidariedade internacional, que foi muita solidariedade. E quando começou esse processo de solidariedade, eles começaram a se incomodar. Porque os ministros da Suprema Corte viajam bastante, fazem palestra bastante, e começaram a ser cobrados em vários lugares do mundo. E nós, pela primeira vez na história do Brasil, me parece que sobra para mim só dizer as coisas pela primeira vez ou nunca antes na história do Brasil, um brasileiro entrou com um processo no Departamento da ONU em Genebra. E ganhei. Ganhei e eles não respeitaram, e o Barroso me tornou, inelegível. Bem, eu quero dizer para vocês que eu agora estou aqui, não estou falando com vocês como candidato, porque não decidi candidatura, acho que a gente não tem que ter pressa. Eu quero viajar o Brasil inteiro, eu quero conversar com empresários, eu quero conversar com partidos políticos, eu quero conversar com dirigentes sindicais, eu quero conversar com o movimento social, quero voltar a conversar com a sociedade brasileira para despertar neles a indignidade que a sociedade brasileira tem que ter. Esse país é um país de paz. Esse país é um país, de muita solidariedade. Esse país é um país de um povo fraterno. Esse país não tem contencioso com nenhum outro país do mundo. E esse país foi, de repente, tomado por um ódio sem precedente, que filhos brigavam com mães, pais brigavam com filhos, marido e mulher brigavam, tudo por conta, da Lava Jato. Nós conseguimos, no estudo extraordinário feito pelo Diese, eu não sei se a imprensa do Piauí teve acesso, ou se o Wellington teve acesso, mas nós fizemos um estudo em que a gente provava que o processo da Lava Jato causou nada mais, nada menos do que 4.400.000 desempregos nesse país. Que só de investimento público deixou de investir 172 bilhões. Porque, diferentemente da Alemanha, quando teve corrupção na Volkswagen, diferentemente da Coreia, quando teve corrupção na Samsung, e diferentemente de outros países, quando tem corrupção numa empresa, você pega o dono da empresa, você prende e deixa a empresa trabalhando. Aqui no Brasil eles fizeram o contrário.
fizeram delação, aqueles que denunciaram que roubaram estão ricos hoje, o crime foi legalizado, tem gente agora vivendo melhor do que vivia antes com a delação, e não prenderam os empresários, prenderam os trabalhadores com o desemprego. E ninguém responde isso, a imprensa não falava isso, nós fomos obrigados então a ficar 6 meses esperando o estudo para mostrar o que aconteceu. E o que aconteceu é que houve um desmonte na indústria de engenharia desse país, na indústria de petróleo, óleo e gás desse país e, sobretudo, nos setores da construção civil. E isso nós estamos perdendo para que entre aqui as empreiteiras americanas, as empreiteiras europeias, porque as nossas empresas estavam ganhando deles na América Latina, na África, na Europa, no Oriente Médio, inclusive nos Estados Unidos. Pois bem, graças a Deus, graças à decisão da Suprema Corte, eu estou aqui, de cabeça erguida, com a moral elevada, totalmente inocentado. E eu não sei se os meus acusadores estão conseguindo dormir sem tomar o Lexotan ou tomar um outro comprimido, porque eles sabem que deixaram de ser heróis para serem uma quadrilha de mentirosos, utilizando-se do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal para contar todas as mentiras que um ser humano pode contar sobre outro. E às vezes setores da imprensa retratavam a mentira sem dar o direito de resposta àquele que estava sendo acusado. Eu não sei se a Gleice falou, mas vocês vão ler esse material. Em menos de um ano, eu tive 13 horas de acusações contra mim no Jornal Nacional. Imagina o que é isso. Eu tive 55 capas das principais revistas me denunciando, 684 editoriais de jornais me condenando, e milhares de primeiras páginas, de segunda página, de terceira página. Bom, quem é do Piauí sabe, porque muitas vezes as notícias veiculadas nos grandes centros urbanos desse país são retratadas na imprensa espalhada por esse país. Dito isso, eu me coloco à inteira disposição para falar o assunto que vocês quiserem perguntar. Quero dizer para vocês que essa é uma entrevista que é proibido proibir. Eu não vou agredir nenhuma jornalista, nenhum jornalista. Não vou ficar bravo com vocês. Vocês perguntam o que vocês quiserem. A única coisa que pode acontecer é eu souber. Se eu não souber, dizer para vocês que eu não sei. Mas então, companheiros e companheiras, a luta. Perguntem sobre a coordenação do nosso maestro. Se eu não souber responder, eu peço ajuda para o Wellington. Presidente, muito obrigado pelo maestro, tá? Registrar aqui a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, do deputado Fábio Novo, do PT do Piauí, e do líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Francisco Costa. Então vamos lá. Primeira pergunta é Alivaldo Barbosa, TV Cidade Verde, por favor. Boa tarde, presidente. O senhor acaba de declarar que não há candidatura à presidência definida, mas é um processo em curso. E prometeu abrir diálogo com os mais diferentes setores da sociedade e políticos também. Eu pergunto, o senhor passa aqui na terra natal do ministro da Casa Civil e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, que já foi aliado do PT e seu, obviamente. O senhor pretende estabelecer um diálogo com Ciro Nogueira nesse processo de discussão, de formação de alianças para 2022 e com outros partidos do bloco chamado Centrão? Obrigado. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o Centrão não é um partido político. O Centrão é a junção de um conjunto de forças políticas que foi criado primeiro na Constituinte de 88 para evitar que nós tivéssemos os avanços na Constituição Cidadã coordenada pelo Ulisses Guimarães. Eu era constituinte e eu lembro quando o Centrão foi instituído para evitar
que a Comissão de Sistematização pudesse continuar avançando nas conquistas sociais, sabe, dos direitos dos trabalhadores. E de vez em quando o Centrão é criado. O Centrão não vai agir enquanto partido político durante o processo eleitoral. Porque quando chegar a campanha de 2022, quando chegar lá para o mês de março, maio, abril, junho, cada partido irá pensar como é que está a sua tribo no seu estado. E eu estou cansado de ver candidatos a presidente da República serem rifados. Você está lembrado quando o doutor Ulisses Guimarães foi candidato a presidente em 89? Ulisses Guimarães tinha terminado a Constituinte como se fosse um super astro da política brasileira. Não havia dentro do Congresso Nacional quem duvidasse que o doutor Ulisses Guimarães, sabe, deixasse de ser presidente. Quantos votos ele teve? 5%. Da mesma forma que tinha muita gente que acreditava que o Lula, um simples metalúrgico, ser candidato contra Ulisses, Aureliano Chaves, Brizola, Maluf, Collor, Rafife Domingos, Mário Covas, Roberto Freire, Marronzinho. Muita gente pensava que esse metalúrgico não vai a lugar nenhum. E o que aconteceu naquelas eleições? A gente percebeu que em cada estado ninguém se alinhou com o doutor Ulisses Guimarães. Ele foi abandonado em quase todos os estados da federação pelo PMDB. Da mesma forma que o Maluf foi abandonado em vários lugares desse país quando tentava disputar a presidência. Eu posso te dizer aqui, com todo o respeito que eu tenho às pessoas, eu não sei por quanto tempo o Ciro ficará com o Bolsonaro. Não tenho nenhuma certeza. E acredito que esse casamento será mais curto do que eles imaginam. Quando a gente casa, a gente é obrigado a fazer um compromisso de amar a pessoa casada, na fé, na saúde, na doença. O Ciro deve ter prometido isso para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro levou o Ciro Nogueira para o governo como se fosse um Deus para salvar a articulação política dele com o Centrão. Eu quero dizer para vocês que um governo e um presidente da República que se comporta como o Bolsonaro comporta, não terá a sustentação que ele pensa que tem durante o processo eleitoral. E eu tenho conversado com o PP, eu conversei com o PP em Pernambuco, eu tenho conversado com gente do PP em São Paulo, que vai de outros estados para conversar, porque o PP não é um partido que tem o centralismo em que o Ciro decide. Não, o Ciro tomou uma decisão, não sei, sabe, se foi coletiva, mas ele tomou a decisão. O Bolsonaro apostou, ele acreditou e está lá. Vamos ver o que ele vai conseguir. O Bolsonaro já perdeu nesses dias o voto impresso, ele já perdeu que ele não queria o Centrão, ele já perdeu a federação e ele já perdeu o voto proporcional. Distritão. O distritão. E distritão. Então ele já perdeu. O Ciro começou não tendo a força. Eu acho que o Ciro está representando para o Bolsonaro o que o Borrausen foi chamado às pressas pelo Collor para tentar salvar o impeachment do Collor e não deu certo. Eu fiquei sabendo, sabe, que nós temos que adotar uma tática como se a gente estivesse no futebol. Sabe, eu aprendi com um companheiro jornalista aqui do Piauí, dizendo que tinha um técnico de futebol que ele dizia para o jogador: nós temos que atacar em X, defender em zigue-zague. Nós temos que atacar em X, defender em zigue-zague e fazer gol indefensável. Eu acho que o Bolsonaro está tentando isso e não vai ser possível nem o X, nem o zigue-zague e nem o gol indefensável, porque ele pode até escapar do impeachment como está escapando, mas ele não escapará do julgamento do povo brasileiro em dezembro de 2022. Não se repetirá a mentira que aconteceu em 2018, porque o povo está mais esperto e o povo sabe o que quer para melhorar a sua vida. Pergunta agora a jornalista Cíntia Lages, do Grupo Meio Norte. Cíntia Lages. Boa tarde.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a deferência com os jornalistas e as jornalistas. Só quem já foi agredida sabe o quanto é ruim. Obrigada. Bom, minha pergunta, eu insisto na questão do ódio. O senhor falou no passado, né? O senhor falou que durante a Lava Jato, famílias brigavam. Existe esse acirramento de ânimos no Brasil, ex-presidente, nós sabemos disso, a gente noticia isso todos os dias, mas tem também uma campanha eleitoral. O senhor já disse, começou a entrevista dizendo que não estava aqui como candidato, mas a gente sabe que os candidatos vão ter que percorrer o Brasil e esse acirramento ele vai acontecer, ele já está acontecendo, inclusive com a presença do senhor. Ontem teve princípio de tumulto no aeroporto e tal. Pergunto ao senhor, é possível evitar esses conflitos? Como o senhor imagina um cenário de uma campanha eleitoral com essa polarização e com esses acirramentos? De que maneira conversar com o eleitor e de que maneira encontrar uma saída, uma solução para que isso não se transforme numa coisa pior do que já está? Olha, primeiro, o problema de uma campanha eleitoral não é a polarização. Porque a polarização, ela existe em todos os países do mundo. Ela acabou de existir entre o Biden e o Trump. Ela vai existir na campanha da Alemanha agora. Ela existiu na campanha da França. Ela existiu na campanha da Argentina. A polarização é normal quando tem dois candidatos disputando as eleições. O que nós temos que perceber é que não é uma polarização radicalizada, de extremista. Porque nós temos de um lado, uma candidatura que pode representar a democracia, porque eu tenho uma vida política de muito tempo, e uma outra campanha que pode enfrentar, que pode representar o fascismo. É isso que tem nesse país nesse instante. Eu fico pedindo a Deus que outros partidos lancem candidatos, que todos os partidos lancem candidatos, para que o povo possa escolher adequadamente quem que ele quer que vá para a disputa final, e aí no segundo turno você elege o presidente. Eu não tenho a ousadia de convidá-la para acompanhar a campanha do PT quando o PT lançar candidato. Mas você vai perceber que eu já disputei eleições contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, e nós nunca tivemos violência na campanha. A violência na campanha começou quando o seu Aécio Neves, despreparado para fazer aquela disputa com a Dilma, foi agressivo, que eu nunca tinha visto nada igual, e depois de perder as eleições, ele ainda tentou jogar a responsabilidade para que a Corte Eleitoral anulasse o processo eleitoral. Ali começou o ódio. E depois o Bolsonaro se aproveitou desse ódio, porque também vocês são jornalistas e sabem que houve um fomento de grande parte da mídia, dos grandes centros urbanos desse país, criminalizando a política. E o Bolsonaro aproveitou, o Bolsonaro conseguiu passar para a sociedade a ideia que ele era o novo depois de 28 anos de mandato de deputado federal. Tem gente que acreditou que ele nunca foi político porque ele era um político insignificante. Ele adotou uma política de fazer com que a mentira e o ódio fossem os principais cabos eleitorais dele, aproveitou do momento político existente e está aí com o presidente da República. Veja o que aconteceu com ele. Ele não conseguiu cuidar da pandemia, não conseguiu cuidar da fome, não conseguiu cuidar do emprego, não cuidou da cultura, não cuidou da saúde. Ou seja, e a política velha que ele disse que ia combater, ele agora está deitado em berço esplêndido, no colo da política velha. Porque somente o ignorante político é que não sabe que o presidente da República, o governador do estado ou o prefeito de uma cidade, ele é obrigado a governar mantendo relações democráticas e civilizadas com quem ganhou na Câmara de Vereadores, com quem ganhou na Assembleia Legislativa do Estado e com quem ganhou na Câmara e no Senado. É fazer apenas o óbvio. E ele dizia que não ia fazer. E hoje o que nós percebemos é que nós vamos dar um exemplo para que os milicianos do Bolsonaro, se quiserem defender o Bolsonaro, defendam. Defendam o programa dele. Falem contra o comunismo. Falem contra a fé
saudável do povo. Fala contra LGBT, fale contra mulher, fale contra negro, fale contra trabalhador, fale contra o que eles quiserem. Da nossa parte, não haverá jogo rasteiro. Da nossa parte, nós queremos conversar com a mente e com os corações do povo brasileiro, porque eu já tive a oportunidade do povo brasileiro e de Deus de provar que esse país pode ser grande, esse país pode economicamente ser muito viável, esse país pode resolver o problema do seu povo com muita competência, com muita credibilidade e com muita previsibilidade das ações governamentais. Portanto, da nossa parte, nós vamos dar uma lição de como é possível fazer campanha em alto nível nesse país. Aline Raquel, portal Pensar Piauí. Boa tarde a todos. Fale mais perto que eu não estou ouvindo. Alô, alô. Presidente, o senhor postou recentemente nas suas redes sociais a seguinte mensagem: não adianta ficar falando em reforma agrária e eleger 2 deputados sem terra e 300 ruralistas. É preciso pensar na bancada que vocês querem eleger. As grandes transformações desse país passam pelo Congresso. Diante dessa sua afirmação, o que o senhor acha que os partidos de esquerda devem fazer para melhorar essa realidade e melhorar o Congresso Nacional? Olha, eu estou cumprindo uma determinação da minha presidenta e eu acho que deve ser a determinação de todos os presidentes de partido. É importante a gente ter em conta que num país com regime presidencialista, sabe, e com o papel importante que tem a Câmara dos Deputados e o Senado, não é possível você governar e fazer o que você quiser fazer se você não tiver uma maioria de deputados que pensem como o partido que ganhou pensa. Como o presidente Sarney, quando foi presidente, em 1986, o PMDB elegeu 306 constituintes, 23 governadores de estado e a maioria no Senado. Então, a gente pôde realizar a Constituinte e fizemos uma Constituição. Não adianta, veja, a gente querer fazer, que vai fazer as grandes reformas, se a gente tiver 380 latifundiários e nenhum trabalhador rural. Se a gente tiver 250 empresários e meia dúzia de sindicalistas, advogados e outro setor da sociedade. Por isso que os partidos precisam valorizar a eleição de deputados. Por isso é que nós precisamos valorizar deputado estadual nas assembleias, deputado federal no Congresso e senador. Sabe, e é importante que as pessoas aprendam que as pessoas têm que votar de preferência em pessoas que têm um partido forte, porque quando você tem um partido forte, você consegue construir coalizões, você consegue construir pactos. Sem o legislativo forte, você não constrói essas coisas. Então, o que eu acho é o seguinte, olha, a Gleice, numa reunião do Diretório Nacional, ela propôs que a gente precisa lançar o maior número de candidatos a deputados federais possíveis em cada estado, o maior número de candidatos estaduais também nos estados, para que a gente possa se apresentar com uma correlação de força muito superior à que a gente tem hoje. Não a gente PT, mas os partidos progressistas, os partidos democráticos. E isso deve ser prioridade nessa campanha de 2022. Johnny Souza, portal 180 graus. Presidente, no final do seu discurso de ontem, o senhor falou que tinha uma fórmula para resolver o problema do Brasil, que era colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Mas não passa por esse seu plano diminuir os custos da máquina pública. É um custo muito alto e o povo brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto e ter tão pouco benefício. Eu não entendi só a segunda parte, se você puder responder. Diminuir o custo da máquina pública. Olha, essa pergunta, quando
eu for embora, o Rafael vai poder explicar melhor, porque como ele é secretário da Fazenda, ele vai dizer o custo da máquina pública. Veja, por que nós temos um problema no Brasil? No Brasil, o imposto ele é muito mais cobrado sobre o consumo do que sobre o lucro, do que sobre o patrimônio. Então, quando você cobra imposto mais forte sobre o consumo, significa que no Brasil você está dando um privilégio aos mais ricos. Vocês que trabalham no jornal, não sei quanto vocês ganham, e não quero saber porque é um problema de vocês, mas do jeito que está a política tributária hoje, a política de imposto de renda, uma pessoa que ganha 7 mil reais por mês, proporcionalmente ele paga mais imposto de renda do que uma pessoa que ganha 70, que ganha 80 ou que ganha 90. Porque é regressivo o nosso imposto aqui. Então, quando um cidadão que ganha um salário mínimo, ele de comida, se atrás dele for o presidente do Itaú, o presidente do Itaú vai pagar o mesmo imposto que esse pobre pagou por aquele quilo de comida. E não é justo. Não é justo. Eu costumo dizer que no Brasil só paga imposto de verdade, sabe, quem trabalha e recebe salário porque é descontado na fonte. Mesmo que não queira pagar, é obrigado a pagar e vai ajustar só no final do ano. O que nós estamos defendendo? E é por isso que nós precisamos mudar a correlação de força dentro do Congresso Nacional. Nós estamos querendo que as pessoas paguem imposto de renda sobre dividendos. As pessoas paguem imposto de renda sobre lucros. As pessoas pagam imposto de renda sobre herança. Sabe? É sempre muito difícil porque a maioria que defende esse privilégio está no Congresso Nacional. Você não vai querer chegar no Congresso Nacional, querer que um cara que não paga imposto de renda no seu lucro ou nos dividendos vote para pagar. Não vai. O que nós precisamos é construir uma maioria, sabe, que a gente possa fazer uma política tributária progressiva, que ela seja justa com quem paga e seja justa com aqueles que são isentos. O Estado, se for fazer tudo o que tem que fazer, precisava aumentar muito a carga tributária. Você não consegue melhorar a educação se não contratar mais professores, se não fizer mais sala de aula. Você não consegue melhorar a saúde se você não tiver mais hospital, se você não tiver mais médicos, mais enfermeiro. Você não consegue melhorar nada se você não tiver gente preparada, bem formada para fazer isso. Você pode modernizar a máquina, você pode equipar a máquina, sabe, e você colocar o maior sistema, sabe, de funcionamento via internet do mundo para atender as pessoas, mas isso não supre a necessidade do ser humano atender o ser humano. E se você quiser melhorar, quando eu era candidato em 89, nunca mais eu fiz isso. Mas pega um estudo, Rafael, pega um estudo. Quantos funcionários públicos tem, sabe, no governo americano, no governo italiano, no governo alemão, no governo sueco, e compare com a quantidade no Brasil. Você vai ver que, em relação à população, o Brasil tem menos funcionário do que qualquer outro país. Faça esse estudo para você ver. Então, o que é o problema é que você está lembrado que os conservadores estão sempre querendo tirar direito dos trabalhadores. Quando acabaram com a CLT, criaram uma tal de carteira verde e amarela, sabe? O que gerou de emprego nesse país? Eles transformam os benefícios e as conquistas dos trabalhadores em custo Brasil. E muitas vezes nós aceitamos isso, porque ficou praxe no Brasil todo mundo xingar o governo. Todo mundo xingar o governo. E nós vamos ter que fazer uma discussão no Brasil. O Brasil precisa se tornar um país mais competitivo. Por isso tem que investir mais na escola, tem que investir mais em educação, tem que formar mais engenheiro, tem que formar mais matemáticos. E na hora que você investir, você vai começar a competir com o mundo desenvolvido no chamado emprego digital, que o Brasil está totalmente defasado. Para você fazer um trabalho e ter oportunidade de emprego para as pessoas que vão trabalhar, sabe, digitalmente, o que nós precisamos?
para recuperar o atraso de 40 anos que a gente está. A gente vai ter que construir uma parceria entre o governo brasileiro, entre os empresários que querem e acreditam nisso e as universidades. A gente não vai fazer a revolução, sabe, na questão digital se a gente não envolver a inteligência e a competência da universidade brasileira. Isso é possível fazer e nós vamos tentar construir, sabe, a credibilidade necessária para que a gente possa fazer com que o Estado brasileiro não seja nem maior nem menor do que o necessário. Ele tem que ser um Estado justo para fazer acontecer as coisas, inclusive não só ser justo do ponto de vista da arrecadação, mas ser mais justo do ponto de vista da distribuição. Quando a gente fizer isso, esse país não vai precisar ficando discutir política tributária todo dia, todo mês, porque no Brasil se discute política tributária e toda vez que tem uma mudança é para tirar coisa do rico e para punir mais o pobre. É sempre o pobre que vai pagando, é sempre o pobre que vai sendo solapado. E nós temos que mudar isso. Vai precisar brigar? Vai. É fácil? Não. Vai precisar política de muito convencimento? Vai. Por isso nós precisamos eleger mais deputados e mais senadores. Simples assim. Renato Bezerra, da Rádio Pioneira de Teresina, por favor, encaminhe a sua pergunta ao presidente Lula. Eu seguro. Boa tarde, ex-presidente. Boa tarde a todos. Ex-presidente Lula, nesse momento há uma briga entre judiciário e governo que atinge a credibilidade. O que poderia ser feito justamente para apaziguar essa questão dessa briga entre judiciário e governo e que tipo de prejuízo esta briga pode trazer para os brasileiros? Obrigado. Olha, quem vai lhe responder essa pergunta foi presidente 8 anos e é de um partido que governou o país por 14 anos. Veja, a Constituição, ela define a necessidade da convivência harmônica entre os poderes da nação. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Você não tem hoje uma briga de um governo insensato e irresponsável. Pergunta, é uma pessoa que vive contando 5 mentiras por dia. 5 mentiras por dia, não é possível. Milhões de habitantes, com 29 milhões passando fome, mentindo todo dia. Então não tem briga do judiciário, tem briga de um presidente irresponsável, truculento, sabe, que como não tem competência para montar um governo, está, na minha opinião, causando um problema sério nas Forças Armadas brasileiras. Porque ele está levando as Forças Armadas a ter um comportamento que não é hábito deles, que não foi assim no meu governo, que não foi assim no governo do Fernando Henrique Cardoso, que não foi assim no governo do Sarney. Está sendo no governo dele. Ele já tem mais de 6 mil cargos de militares, de patentes dentro do governo, sabe, coisa que demonstra que ele não tem competência de arregimentar a gente da sociedade civil, inclusive afastando pessoas e desmanchando órgãos importantes, como a questão do IBAMA, que ele desmontou, como a questão, sabe, da ciência e tecnologia. Então é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro ele tem que ser julgado, ou pela Câmara com impeachment, ou interdição pelo Poder Judiciário, ou pelo povo em abril de 2022, que é o que vai acontecer. E essa briga não é boa. Em política, a gente aprende uma coisa, é você não gastar energia com coisa secundária. Eu tenho um amigo meu que tem uma filosofia, Regiane, que é fantástica, o Vicentinho, que é deputado e seu parceiro, foi presidente da CUT. Ele diz sempre o seguinte, toda vez que tem um problema ele fala, o importante é o principal, o resto é secundário. Então essa briga entre os poderes é secundária. O importante seria esse responsável aprender e governar esse país decentemente. Teresina FM, o Anderson Camelo.
Pergunta rápida, objetiva. Aqui. Boa tarde, estamos ao vivo para a Teresina FM, inclusive, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria de saber, aproveitando a oportunidade, governador Wellington Dias presente, se o senhor pensa, caso eleito ex-presidente, em colocar o governador Wellington Dias como seu ministro, ou se há a possibilidade dele deixar antes o governo do estado para conduzir a sua campanha. Rapaz, eu penso que será louco o presidente que não quiser um índio esperto como esse do lado dele. Ora, a verdade é o seguinte, como eu ainda disse que não sou candidato e não tenho, eu não posso ficar, sabe, fazendo ministério. Mas eu acho que um companheiro que tem a experiência política do Wellington, a experiência administrativa do Wellington, a competência de dialogar que tem o Wellington, eu acho que ele será imprescindível para fazer parte de qualquer governo desse país. Portanto, eu não sei o que ele quer da vida, se ele vai ser senador, se ele está pensando em ser candidato a secretário-geral da ONU, a presidente do mundo, porque o índio é esperto. Não conheço ninguém mais calejado que ele. Mas, obviamente, que ele vai ser sempre bem-vindo e eu acho que o Wellington irá contribuir muito com o Brasil. Esteja aonde estiver, o Wellington vai contribuir muito com o Brasil pela sua inteligência e pela sua capacidade. Tássio Cruz, Jornal Dia, por favor. Presidente, boa tarde. Ontem e hoje foram a tônica das suas falas a questão da fome e, consequentemente, nós batemos recordes anuais de faturamento com o agronegócio. Em contrapartida, a fome aumenta no país e o Piauí é um estado primariamente que advém muito recurso desse setor. O que fazer para resolver esse problema tão grave que avança, principalmente nas cidades mais pobres do Brasil, a fome, apesar do agronegócio bater recordes de arrecadação? Não é resultado da incapacidade. A fome é resultado, sabe, da falta de dinheiro no bolso das pessoas para comprar o alimento, né? E nós sabemos que no Brasil, na França e em vários outros países, a agricultura familiar e a média agricultura são responsáveis por quase 80% dos produtos que vão à mesa de cada um de nós. Tá? Não é o agronegócio. O agronegócio produz muito para exportação, obviamente que produz muita ração animal, produz outras coisas que nós utilizamos, fazendo transformação, mas quem produz o alimento efetivamente são os pequenos proprietários, os médios proprietários, e nós precisamos ter política. Para nós é importante continuar crescendo o agronegócio, para nós é importante, mas para nós é importante olhar também a produção rural e olhar a produção, sabe, e olhar a distribuição de renda. Na hora que o povo tiver dinheiro, ele vai no supermercado para comprar. Na hora que estiver faltando, as pessoas vão plantar mais. Nós não temos, vou repetir, nós não temos fome nem no Brasil nem no mundo pela ausência de produção de alimento. A fome, ela é decorrente da falta de recursos no bolso do povo para comprar o alimento. Tá? Muitíssimo obrigado a todos da imprensa do Piauí, a todos os jornalistas e as jornalistas, e muito obrigado, presidente Lula, governador Wellington Dias, presidenta Gleisi, secretário Rafael, vice-governadora